del cosmo, desarrollado pelos maias, quando descobrimos também que a gente que não tinha, que se disse que não tinha cultura, que tinha que ser civilizada, tinha uma das arquiteturas mais sofisticadas do mundo, como nos Andes, com suas construções, com suas formas. Mas que isto, a gente que se dizia que não tinha cultura e que não se escutou, salvou a papa, o maíz, o cacau que circulava por estas terras acá, tomate, que define a identidade da culinária italiana, por exemplo, todo desarrollado por acá. Mas a América não é somente esta construção silenciada. Na América, para cá também vieram os europeus e nossa herança também é de um idioma comum. Todos falamos espanhol ou português, ou portunhol, como eu falo agora. E assim nos entendemos por diversas maneiras, mas nos entendemos, estamos nos haciendo. Mas também não sou solamente a gente da Península Ibérica, que também é uma península do encontro com a África, entre Europa e África, mas também para cá vieram, e acá não tenho muito tempo para dizer sobre o holocausto com os africanos, mas para cá vieram os africanos, e também se fundiram com nós outros. E também os imigrantes, como acá em Costa Rica, como em meu país, Brasil, e como em tantos outros países, gente de todos os lugares, da Europa, da Ásia. Em São Paulo, há a maior população japonesa fora do Japão. Há também no Brasil a maior população libanesa que no Líbano. Sim, há 12 milhões de descendentes de sírios e libaneses no Brasil. A população do Líbano é de 4 milhões de pessoas. Então, para cá, seja da terra Mapuche, na Patagônia chilena, hasta o Rio Grande, para cá se encontraram todas as populações do mundo, mas hasta Alasca, porque nós hacíamos um território comum. É que em nenhum outro lugar do mundo há um ambiente em que a gente se entende num território tão largo como é a América Latina, por exemplo. Esta é também uma dádiva. Para cá, nós unimos todas as humanidades. E por unir todas as humanidades em uma gente, em um pueblo que se constrói, nós hacemos a cultura viva. Assim começou a cultura viva. A cultura viva também começou com as esferas. Não sei se quem não é de Costa Rica que vai visitar o Museu Nacional, em que há umas esferas, que é esta? Que é a cidade do Congresso. São esferas de pedra, de um encontro, porque acá se hacía o encontro das culturas andinas com as culturas de Mesoamérica, não? Acá se hacía comércio, acá se desarrollava possibilidades de novas construções. E acá se gesta agora a cultura viva, comunitária, para toda a América Latina e que sai em futuro para todo o mundo. Por quê? Porque queremos fazer um encontro a partir da ideia da cultura de paz, a partir da ideia de que cultura não é oposto de natureza, mas cultura vive junto com a natureza, o que dá sentido a uma árvore, a um vulcão, a uma água.
é exatamente nossa interpretação sobre ela. E nós outros, como humanidade, nos últimos 300, 400 anos, nos distanciamos, nos alargamos da natureza. Agora há um momento de se reencontrar. Por isso a equação, cultura mais natureza igual a cultura viva. Por isso outra equação também, a construção das identidades, o saber quem somos por nós mesmos é fundamental. Mas a identidade há que estar junto com a outredade, com a alteridade, com se perceber em lo outro, por mais diferente que o outro seja. E assim encontrar pontos em comum. A identidade mais a alteridade resulta em la solidariedade. Uma solidariedade vivenciada, não discursiva. Uma solidariedade praticada. Porque a ideia da cultura viva também é a prática, é exercício, essas são as possibilidades, a construção de outras formas de perceber o mundo. Por exemplo, qual o valor econômico da confiança? Qual o valor econômico da dádiva? Ayer eu estava com Eda, acá, dois amigos de Costa Rica, em sua casa, Eda e Giancarlo, não sei se, não, creio que não estão acá, que trabalham no ministério, e eles vivem cercando acá em uma montanha, em um pequeno rio por trás de sua casa, e estávamos falando disso, e lhes perguntei, porque eles abriram sua casa para que eu fosse para sua casa, e nos vimos apenas 5 vezes na vida, como com Brene de El Salvador. Quantas vezes nos vimos? É a segunda vez que estamos nos encontrando. Mas há uma comunhão que constrói coisas potentes. E este é um exemplo de coisa potente que estamos fazendo. Percebem este encontro de la CEGIB, um encontro governamental, um encontro oficial, um encontro del sistema, mas que todavia está discutindo nossa pauta, a pauta de los campesinos, da pauta de los indígenas, de los jóvenes que hacen hip hop, de los jóvenes de las universidades, da pauta de la gente de las calles de Bogotá, ou de Brasil, ou do Cien Tierra, a pauta de quem trabalha com software livre, tudo junto. Tudo junto e misturado, como se diz em movimento hip hop no Brasil. Ou também uma outra insígnia, porque poderíamos apresentar para definir a cultura viva e o ponto de cultura. Para nós outros, nada. Para todas e todos, todo. Esta é a busca. Por isso a busca, por isso a cultura viva é a cultura del bem comum. Esta é a ideia. A reconquista de los espaços para a vida, a reconquista da água como um espaço vital, como um bem vital para a construção da vida, das relações entre as pessoas que não podem ser mercantilizadas. A ideia de um ponto de cultura se destrói, se mata um ponto de cultura se ele for mercantilizado. Não. Acá estamos falando de um outro território, é o território da vida. Por quê? Porque queremos cambiar o sistema. Os sistemas, como vocês devem saber, a grande lógica do sistema é a autopreservação. E todos os sistemas se corrompem, porque se autopreservam. O que desejamos fazer é romper com esta lógica. Colocar os sistemas a serviço da vida. Não a vida a serviço do sistema. Isto é cultura viva, isto é ponto de cultura que empieza com uma esfera que produziu o encontro de la gente desta terra, que neste momento leva o nome de América. Em outros momentos poderá levar outros nomes, porque teremos que em algum momento debater uma série de questões com a própria descolonização del pensamento, la descolonización del cuerpo, la descolonización de nuestros signos,
de nossas formas de nos relacionarmos com os outros, mas vamos haciendo a partir dos princípios da cultura de paz, com firmeza, com clareza. Como a firmeza que a gente de Costa Rica teve ao definir há 60 anos que não viveria mais com suas forças armadas. A primeira vez que estive acá, eu disse para os costarricenses, por favor, levantem seu braço. Só acá. Eu queria dizer para vocês, há que ter muita coragem para viver sem exército. Há que ter muita coragem, muita força para dizer que vão viver sem as forças armadas e que vão investir e que sua força é exatamente a educação e a cultura. Há 60 anos, vocês não conhecem perfeitamente a sua história mais recente, mas me afeiçoou muito com o pueblo tico. Vocês decidiram a ser cultura viva, vocês decidiram ser uma potência que se realiza acá em Costa Rica e que Buenos Aires, buenos ventos, nos levem a difundir ainda mais a cultura viva e os pontos de cultura por toda a nossa América. Graças.